Legal. Agora, falando um pouquinho agora do tempo. Eu posso só falar uma coisa sobre essa questão do carro? Eu queria levantar um ponto que é o seguinte, a questão de pensar positivo. Eu concordo com tudo que ela falou e a verdade sempre é boa mesmo, a gente tem que saber a verdade. E é exatamente por isso que às vezes vale a pena você se auto-iludir. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele vive na questão, não sei se poderia dizer neurocientífica ou psicológica, mas ele vive com dois eus. O eu experimental, que é o eu que vive o momento, e o eu projetivo, que é o eu que projeta e ao mesmo tempo vive o futuro e o passado. O que acontece é o seguinte, a questão do carro. Você está lá dirigindo seu carro, qual a expectativa que você tem no momento? É chegar em casa, chegar no trabalho, você tem aquele objetivo. Chegando lá, você vai ficar feliz. Então, seu momento de felicidade é, cheguei, estou feliz. Ou então, seu objetivo é ouvir a música, estou curtindo muito a música. Meu objetivo aqui é a música, então a música é muito boa. Se você se engana e fala o seguinte, não, vai ficar tudo ótimo. Se você pensar só positivo, vai ficar tudo bem. Ninguém vai buzinar pra mim não, aqui é todo mundo beleza. Ninguém vai buzinar, vou continuar escutando minha música. Quando vier o problema, ele vai ser muito maior. Então a questão é o seguinte, você tem que pensar positivo? Tem, mas nunca deixe descontrolar os aspectos negativos. Sempre pense na parte negativa que existe também. Você pensa a parte boa, mas você sabe que a negativa existe e você sempre visualiza ela. Assim, aí seria a síndrome de Poliana, né? Aí eu não sei o que conheço. A síndrome de Poliana é que fala que é aquela pessoa que vive iludida no mundo da fantasia, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, claro que a gente sabe que não é isso. Sim. Quando a gente fala que a gente trabalha a energia das pessoas dentro das equipes, dos grupos, a gente está trabalhando, é a questão assim, eu sei das possibilidades, positivas ou negativas, das coisas que podem me acontecer, mas apesar disso, sabedor disso, eu decido, uma questão de decisão, não me contaminar, me contagiar pelo ruim, mas sim pelo positivo. Exatamente, você vive a parte boa, mas você sabe que a negativa existe. Então, se houver uma queda, essa queda pelo menos já foi prevista. O que você pode colocar no carro. Se o carro começa a pegar fogo, o motor, você vai continuar dirigindo e falar, não, tudo bem, vou chegar em casa. Não vai. Você tem que visualizar a parte negativa. Só que a pessoa pensa, mas isso é uma questão muito extrema. Eu tô colocando na minha vida uma coisa muito simples. Não é assim tudo, porque as coisas vão crescendo. E onde é que eu jogo isso de maneira simples e rápida? Para a física social, que compara o universo com a vida das pessoas. No universo, tudo vive em ciclos, em senoides. Eu diria que a parte mais brilhante da matemática que você consegue aplicar na física e na sociedade são as senoides. Tudo vive variando, oscilando. Se você quiser colocar de maneira mais bonita, mais fantasiosa, tudo vive flutuando. Então acontece o seguinte, o universo todo um dia já foi um ponto só. Esse ponto expande, esse ponto vai voltar a se contrair, um dia no que a gente chama de Big Crunch. Vai ocorrer outro Big Bang, o universo vai expandir, ocorre outro Big Crunch. Essa é uma das teorias mais aceitas na atualidade pelos astrofísicos. De maneira bem simples falada, para deixar claro. O que acontece é o seguinte, a vida das pessoas também é assim. Todo mundo vive de ciclos. Não tem como você se manter no auge sempre. Você vai manter de ciclos. Você tem um potencial, mas por conta do mundo ser muito mais caótico do que você pode controlar, na verdade, então você tem que aceitar a existência desses ciclos. E aí, um poema que eu acho que eu já falei com vocês, tem um poema do Alfonso de Guimarães que eu acho muito legal. Chama Esmalha. No poema Esmalha, o Alfonso coloca Esmalha é uma mulher, ela queria subir aos céus, mas queria descer ao mar. Por que ela queria subir aos céus? Por causa da beleza do céu, da lua. Então ela sobe na torre, mas na torre ela está longe do mar. O poema é um poema trágico, não vou negar. Ela se joga da torre. O que eu quero dizer com isso? Ela se jogou da torre, é um momento péssimo. Mas quando ela cai no mar, ela está junto com a lua, com o reflexo da lua, mas ela também está no mar. Ela realmente está no mar e está com o reflexo da lua. O que eu quero dizer com isso? É que você pode ver as partes ruins, você pode usar os momentos ruins para ver as coisas de outra perspectiva. Então você pega um momento ruim da sua vida e usa aquele momento como se fosse assim, alguém te derrubou, você está de baixo, pelo menos você agora pode olhar de baixo para cima, você nunca tinha olhado assim. Então é essa mensagem que eu queria passar dessa questão. Não olhe só positivo. E aí na questão da autoilusão, só para finalizar essa fala, é o seguinte, a autoilusão é assim, a vida sempre vai acontecer coisas que você não pode controlar. Você não controla o universo nem a sociedade. Eu diria que a sociedade é a parte mais caótica do universo, né? O que acontece é o seguinte, se acontece alguma coisa que você não previu, que você não controlou, e aquilo foi muito ruim para você, se dê ao direito de se autoiludir. O que significa? É o quê? Você está vendo um emprego, acabou sendo demitido. Nossa, minha vida acabou, perdi meu emprego. Se dê o direito de autoiludir, de falar o seguinte, não, eu perdi meu emprego, mas também nem gostava tanto daquele meu chefe, ou então, não, mas também eu tinha aquele colega meu que não ia com a minha cara. Não, o computador lá era muito devagar. Se deixe ao direito de se autoiludir. Para quê? Para que você possa resetar ali,
e dali pra frente traçar novos planos. Você vai continuar vivendo em ciclos, você vai continuar tendo objetivo, alcance seu objetivo, vive o tédio, porque você alcançou o objetivo, né? Que os filósofos franceses do século XVII chamavam de divertiment, que é o quê? Você tem um objetivo, você alcança ele, divertido, estou no objetivo. O objetivo foi embora porque não tem mais graça, né? Aquilo ali você entra no tédio. Aí você busca outro objetivo e você vai indo assim. Se você só tiver um objetivo na sua vida e você alcançar ele, aí vem a depressão, porque você se sente inútil. Ou então se você não alcançar ele, aí é pior ainda. Porque aí na senoide, ao invés de você estar lá em cima, você tá lá embaixo, você não tem nem o que lembrar de positivo. Então é isso que eu gostaria de dizer. A questão de, se até o universo oscila, quem dirá eu e você. Nós também oscilamos dentro da sociedade. Não, isso é tão verdade que essa questão da síndrome de Gabriela, né? Fala que a gente... Não, é Poliana. É de Poliana. Eu nasci assim, vou viver assim não. Tudo positivo, vai dar tudo certo, né? Nós, seres humanos, temos uma tendência tão grande a viver nesse raciocínio, nesse pensamento, mesmo que a pessoa diga que não. É tão verdade que quando alguém discorda de uma ideia, a gente se irrita, a gente acha ruim. É tão verdade que quando alguém está sério, a gente fica com raiva, fica chateado, fica triste, fica depressivo. Porque, poxa, como assim a pessoa não está aceitando? Nossa, como assim a pessoa não está gostando? Nossa, como assim ele não aceitou? Então, muitas vezes a gente conseguir que não é fácil. E é oscilando mesmo a vida o tempo inteiro, em várias situações, em vários extremos da vida. A gente está falando de vida pessoal, de vida profissional, de tudo, né? Família, amigos e tudo mais. E se a gente pensar que a nossa vida é um ciclo, isso facilita muito as coisas. Né? Talvez a gente não teria tanto esse sentimento de recusa ou de rejeição, né? Ou de tristeza, porque o momento passa, né? Uhum. Ora eu tô aqui, não é fácil não, tá aqui, é bom tá aqui. Né? E quando você chega ali e fala, eu consegui, que você quer outra coisa, você tá mais em cima ainda, isso é bom. Mas quando a gente não tá aqui em cima, a tendência é fazer o inverso, né? Você tá aqui embaixo, você vai ficando mais embaixo, vai ficando mais embaixo, vai ficando mais embaixo, porque a gente acaba se iludindo que as coisas vão acontecer exatamente daquele jeito que a gente pensou e que a gente vai ser muito aceito, muito recebido, todo mundo vai amar, vai adorar do jeito que a gente queria que fosse. Só que não é assim. Cada pessoa tem o direito de se atrair pelo que é bom para ela. Né? Assim como eu tenho o direito de me atrair pelo que é bom para mim, e eu não tenho que desmerecer a outra pessoa porque aquilo para ela naquele momento não foi bom. Ou eu também não tenho que dizer que alguma coisa é ruim porque para aquele momento eu não estou precisando, para aquele momento não serviu para mim. Né? Essa questão assim. da senoide, lembrei de algumas coisas aqui, algumas aplicações. A questão das empresas. A gente faz consultoria também nas empresas. E tá todo mundo num momento muito assim, com medo, né? Medo da crise, não quer investir e tal. E uma das coisas que a gente conversa muito com os empresários, assim, isso, como você falou, é cíclico, faz parte da história do mundo, né? O mundo sempre enfrentou grandes crises, não é a primeira que a gente está vivendo, não será a última, né? E assim, o que a gente costuma dizer, quem sobrevive à crise sai mais forte. Sai mais fortalecido. E eu falo isso como empresa, como empresário. Aquelas pessoas que conseguem se planejar de uma maneira que ela consiga sobreviver, ela sai do outro lado com um aprendizado incrível. É impressionante. A gente tem vivido isso na prática. Por exemplo, empresas que viveram 20 anos trabalhando de um jeito. Por causa da crise, não, a gente tem que se reinventar, a gente tem que rever nossos processos, o colaborador não está tão produtivo quanto deveria. Uai, mas você não percebeu isso há um ano atrás? Há um ano atrás estava tudo ótimo. Mas por quê? Porque estava bem, porque não estava na crise, do jeito que estava fazendo estava dando dinheiro, estava funcionando. Então eu vou rever processo, vou rever rotina, para quê? Dá trabalho. Dá trabalho, tá bom, do jeito que tá, tô ganhando meu dinheiro, tá bom. Aí quando a crise bate na porta, não, temos que otimizar recursos, enxugar, né? E aí faz toda essa revisão e percebe que tinha como ter lá atrás economizado recursos, otimizado aí mão de obra, a parte financeira, ter trabalhado mais enxuto, ter tido uma rentabilidade maior ainda do que tinha, mas como estava tudo... Eu estava aqui, vou rever processo para quê? E a nossa vida pessoal, a gente é assim, que quando você está na crista da onda, tá tudo ótimo. Eu vou estudar para quê?
Eu vou me aprofundar pra quê? Pra quê? Tá tudo bom. Apoliana. E eu diria que isso entra lá naquela questão que eu falei da necessidade que gera uma motivação que vai gerar ação. Se É você não isso tem... aí. O ser humano ele é péssimo, para falar a verdade, como espécie, o ser humano é péssimo em prevenir. Porque o ser humano não evoluiu dessa maneira. O ser humano, em sua evolução, até começar a ter a linguagem, que foi a nossa primeira e maior de todas as tecnologias, até ter a linguagem, até começar a se organizar em sociedade, o ser humano precisava prevenir o quê? Não precisava prevenir nada. Ele precisava fazer o quê? Ele precisa comer, ele vai, caça, come. Ele precisa beber água, ele vai e bebe água. Então, até ele começar a se organizar em sociedade, até ele perceber que o ser humano, por ser um ser fisicamente muito fraco na natureza, ele só consegue sobreviver em grupo, assim como muitos outros primatas também já perceberam. Então, o ser humano fez o quê? Desenvolveu a linguagem. Então, o ser humano é uma espécie terrível em precaver coisas. E é por isso que a gente tem que falar tanto sobre isso na filosofia, na linguística, a história principalmente, porque o ser humano é péssimo em precaver. Ele vai vivendo da maneira que está até surgir uma necessidade, até essa necessidade de ser extrema. Quando ela é extrema, você você tem essa necessidade, você tem a motivação de mudar ela, você vai e muda. Né? Essa é a minha base, que eu diria a base social, para eu dar meu start na física social. Essa questão da necessidade. E a necessidade primordial seria viver. Essa é a necessidade primordial. Então, o ser humano, desde essa época que ele surge, há 100 mil, 150 mil anos atrás, ele vem da necessidade de viver até a necessidade de ter um tablet. Ele vem da necessidade de se locomover a pé, da necessidade de conseguir correr bem, da necessidade de conseguir domar um cavalo, até a necessidade de projetar foguetes para chegar em Marte. Certo? Então você tem uma necessidade que cria outra necessidade. Você resolve um problema, as pessoas às vezes acham que elas têm um problema na vida delas, que elas vão resolver aquele problema e dali pra frente a vida vai ficar ótima. Mas isso não vai acontecer. Quando você alcança um objetivo, quando você soluciona um problema, aquela solução, aquele objetivo vão te gerar novos problemas. Nunca vai estar tudo solucionado. E inclusive se você pega um cara que fala também de ciclos, o Alvin Toffler, que é um economista que eu recomendo muito, no seu livro A Terceira Onda, ele fala essa questão da senoide da economia do mundo. E aí você pode colocar na vida das pessoas muito fácil. Por quê? A pessoa acha que ela vai chegar num ponto que dali ela não volta mais. Igual você falou, né? Eu tô no máximo, então eu vou ficar aqui. Até surgir a necessidade. Quando surge a necessidade é que ela vai começar a pensar em mudar. Ela não consegue precaver. Exatamente. Então a gente tenta como sociedade precaver. Porque entra naquele ponto que eu falei lá atrás de criar uma Constituição. Eu nem sou legalista, mas eu estou apresentando os fatos da maneira de separar da minha ideologia, certo? Então, a sociedade, quanto mais ela se desenvolve, mais ela tenta precaver coisas. É a questão do grande preocupação com o aquecimento global ou com as faunas e floras do mundo. Eu queria dizer uma coisa. Eu já tô começando a odiar esse menino. Como é o nome da sua mãe mesmo? Gisele. E ela tá bem ali, ó. Gisele, por que a senhora botou no leite desse menino? Porque eu quero muito saber, eu tô muito interessada, porque 17 anos, né? Obrigado. Da onde Pelo amor você de veio? Deus. É verdade. Obrigado. Fim. Obrigado. Ai, ai. Não, é interessante o que você está colocando. Eu e a Laíma, a gente tem 2 anos que a gente montou uma empresa. A gente montou a empresa em plena crise, né? E com ouvindo todos os rumores, vocês são loucas. Tudo que você pensar, a gente já ouviu. Vai estar para concurso. Larga isso, vai distribuir currículo. A gente já ouviu de tudo. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu li um livro do Azevedo que ele fala sobre... Ele é um dos caras que forma muitos palestrantes no Brasil. O livro dele é muito legal e ele fala o seguinte: se você quer emplacar como palestrante, se você tem dinheiro guardado, se você tem um capital, cara, deposita ele lá na Suíça. Porque esse dinheiro não vai fazer você virar como palestrante. Tá? E se você... Ele falou, olha, infelizmente eu acompanhei a trajetória de vários que pegaram suas economias, que saíram num PDV, depois de anos numa empresa, e fala, não, agora eu vou arrebentar. O cara vai lá e gasta até o último centavo e não vira a chave. Porque a única maneira de virar a chave é botando a mão na massa, é sofrendo, é fazendo, sabe, é buscando, é encontrando o seu jeitão, né, Patrícia? Seu jeito de fazer. Isso é muito inerente ao artista também. Porque cada um vai ter o seu jeitão, cada um vai conquistar o seu público de uma maneira diferente, peculiar. E a gente só vai descobrir isso botando a mão na massa e fazendo, e testando e calibrando com o público o que faz efeito, o que não faz efeito, né? O que funciona, o que não funciona. E assim, é um caminho árduo, mas tem muito a ver com o que você está dizendo. Assim, eu posso ter o dinheiro que for na minha conta. Esse dinheiro não vai fazer eu girar e me consolidar como palestrante, como uma cantora, como uma artista,
o que vai fazer essa carreira ser consolidada, eu não sei para outras áreas, tá, Rafael? Mas para esse aspecto, porque quando você fala do palestrante, quando você fala do artista, não é só a questão do conhecimento técnico, só o conhecimento técnico não resolve nada, né? Você vai encontrar artistas de rua aí que tem só intuição, a música é intuitiva, e que as pessoas enlouquecem quando a pessoa se apresenta. Então, só o conhecimento técnico não vale, porque depende muito dessa inter-relação com o público, com o outro, de como é que eu vou conseguir interagir e como é que eu vou cativar e como é que o meu carisma vai fazer eu me estabelecer ou não. Né? Então, achei super interessante. E trazendo um pouco de uma abordagem bíblica, porque a gente crê nisso, a Bíblia fala que quando eu sou fraco é que eu sou forte. E tem a ver com isso que você está falando, porque quando está tudo bem, a gente não revê a nossa vida. A gente não se revê, a gente não se olha no espelho e fala eu preciso mudar nisso, naquilo outro. Tá tudo bem. Tô com dinheiro no bolso, meus filhos estão bem, meu casamento está ótimo, ou eu tenho a namorada ou o namorado que eu queria. Tá tudo ótimo. Então a gente não para. Você usou uma palavra. Qual foi a palavra que você usou? Assim, tem que ser muito extrema a necessidade para o ser humano sair dessa zona de conforto e falar, cara, eu preciso mudar. Preciso rever minha vida. Né? E eu achei assim, super interessante, acho que tem tudo a ver com o nosso público, com as nossas vidas. A gente está vivendo um momento de crise, muita gente ficando desempregado, e às vezes algumas pessoas entram no chat e falam algumas coisas e se abrem. E assim, é um momento de se rever, sabe, assim, o nosso país é um dos países que mais tem uma força empreendedora. Né? Só por você sobreviver nesse país, você já é um grande empreendedor. Né? Um pai de família hoje, sustentar uma família, ele já é. Então tem que rever e tem que pensar, cara, o que eu posso fazer diferente? O que eu fiz até agora foi bom, mas não vale mais. Então, na verdade, o caos é responsável por todas as grandes mudanças. Concordo plenamente. Porque todas as vezes que a gente cai, a gente nunca se levanta da mesma forma. Exatamente. Né? Então, eu acho que é diferente do que a gente idealiza. Né? A gente quer paz, a gente quer plenitude, a gente quer a leveza, mas é no olho do furacão que as coisas reais se formam, né? É uma observação porque eu tô falando porque é da minha vida mesmo. É assim que eu me sinto, né? Quando a gente busca a plenitude, a paz e a leveza, é porque, na verdade, é a nossa necessidade que tá criando uma motivação que vai gerar uma ação. Basicamente isso.